Senhor, chegando agora no segundo vídeo, né, sobre detalhes missionários, né, explicação de missões, da visão que eu tenho sobre isso. E eu vou repetir novamente, eu não sou dono da verdade. Se você quiser discutir isso, se você quiser me chamar atenção, tá aberto, tá? Me chama em particular, como a Bíblia recomenda, né? Agora, se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo, ou então me chame no particular e visita minhas redes sociais, tá bom? Bom, esse segundo ponto que eu quero chamar atenção é sobre discipulado, tá? Tem havido muita confusão acerca do discipulado, tá? E eu tive uma experiência muito bacana em Santa Maria, né, e com o irmão. E eu vou falar acerca disso, que eu entendo sobre discipulado. Tem muita gente na igreja brasileira que fala: discipulado é você dar um curso, você dar uma palestra, o culto de oração. Na minha igreja, lá em Guarulhos, eles fazem isso na terça-feira, muito bom, é muito bom. Tem gente que, não, a gente dá um cursinho para o batismo, maravilhoso, mas isso não é discipulado. Discipulado, na realidade, é exatamente como Jesus fez, tá? Para alguns, como Pedro, Tiago, João, ele deixou tão próximo esses discípulos que foram os únicos que viram Jesus glorificado antes do tempo, né? Quando viu com Moisés, né, transfigurado, né? E viu também Jesus chorando lágrimas, né? E o anjo vindo consolar. Então, os discípulos, na verdade, é aqueles que veem, estão mais próximos, ou seja, andam com a pessoa. O grande problema de muitos pastores no Brasil, e às vezes a gente tem que enfrentar isso, se você quer fazer um discipulado de verdade, aí fica a tua decisão, mas temos que usar o termo correto, é que discipulado é você acompanhar a pessoa. O grande problema de a pessoa acompanhar você é que ela vê teus defeitos. Tá? E quando ela vê seus defeitos, ela fica vendo tua reação com isso. Vamos dizer assim, porque todo mundo erra, não tem uma pessoa que não erra. Eu tenho costume de dizer que a gente está em processo de conversão até chegar à glória, né? Ou seja, estamos em erro, acerto, até chegar a um nível de experiência. Então, o que acontece? O discipulado faz com que o discípulo veja a reação. O problema não está em pecar. Jesus mesmo mostrou isso e ensinou isso. O problema, claro que é pecado, se você não pedir perdão vai ter um grande problema, mas ele suma, o grande detalhe não está no pecado, está na reação do pecado. O que você faz com o pecado? Né? Como que você reage diante disso? Claro, nós temos que pedir perdão. Agora, e muitas vezes, quando nós estamos com um discípulo perto, eles estão prestando atenção no nosso reflexo quanto a isso, né? Então, algumas atitudes que nós fazemos pode fazer com que o discípulo copie isso. E aí você fala, é igual quando você educa seu filho, e seu filho é tremendamente mal educado, né? Fala palavrão e tudo mais. Ah, não sei, ele aprende isso na escola. Mentira! Tá? Porque ele vai aprender com seus pais. O filho é reflexo do seu pai na sua família. Então, quando nós vemos uma criança, ainda que agitada, como eu fui quando criança, mas obediente, né? Aí eu não posso dizer, você tem que perguntar para minha mãe, né? O que acontece? Você vê que é reflexo da família, porque o filho ele reflete aquilo que o pai produz. Então, se o pai reage bem, o seu discipulador reage bem quanto aos problemas, o filho fala, não, eu tenho que reagir como meu pai. Eu lembro que meu pai carnal, quando eu saí de casa para a Marinha, ele falou uma coisa que me marcou até hoje. Ele chegou para mim assim, meu pai não falava muito, né? Mulher que fala sempre muito, né? Meu pai falou assim, uma coisa eu te peço, seja homem, seja responsável. Então, muitas vezes na minha vida, meu pai já faleceu, meu grande amigo já faleceu, eu penso assim, uau, eu não vou fazer isso, porque meu pai falou que eu tenho que ser responsável, responder diante do que eu tenho. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ou seja, se você quer fazer um discipulado de verdade, caminha. Tá? Não precisa ser seu filho, pode ser uma outra pessoa que você vê que a pessoa tem detalhes para poder ser um bom ministro. E isso é uma grande importância para o ministro, para aquele pregador, para o pastor, para o missionário. Ele tem que criar discípulo. Porque Jesus falou, ele não falou assim, pregue a palavra e crie igreja. Não, ele falou, pregue a palavra, né? E discipule, administre os seus discípulos, né? Em outras palavras, né? Ou seja, ensine. Então o ensinamento não é um culto uma vez por semana, não é um estudo. Isso é muito importante, volto a dizer, mas o discipulado é um pouquinho a mais, tá? Quanto ao ensino, é aquela pessoa que anda junto.
tá? Eu tinha um porque em Santa Maria vinha um irmão lá da montanha, lá em cima, na sexta-feira, e ele ficava comigo sábado e domingo, porque sábado a gente ia na congregação de Tiaulai, e domingo a gente estava na igreja, e a gente andava caminhando, e ele perguntava, sabe? O discípulo tem essa tendência, tá? Quando ele quer aprender, você sabe que o discípulo quer aprender, ele tem tendência, então ele perguntava sobre isso, sobre aquilo, a gente, à noite, antes de dormir, a gente ficava horas conversando, muito legal, tá? E o que acontece, né? O discípulo faz isso. Então, formar discípulos é o que Jesus ordena. E eu pergunto aqui para finalizar para você que é pastor, quantos discípulos você tem? Ah, não, eu tenho um monte de ovelha. A ovelha não é discípulo, é diferente, tá? Existem aqueles seguidores e existem os discípulos, tá? Quantos discípulos você tem? É como diz o hino da harpa, né? Eu posso, tendo as mãos vazias, o Senhor apresentar, né? Então, quantos discípulos nós vamos apresentar ao Senhor? É uma preocupação que nós devemos seguir. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre como se preparar para missões, uma experiência pessoal, tá? Que Deus te abençoe e comenta aí embaixo, tá? Dá a sua opinião. Se você quer me chamar a atenção que eu errei alguma coisa, que pode ser, me chame em particular. Eu estou totalmente aberto para conversar. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.